Graça e paz a todos. Pastor Josué Costa, para mais um tutorial da Carta Pastoral Confissão e Paciência, com subtítulo Como Deus utilizou a confissão. Nós estamos dando uma continuidade ao curso de Confissão e Paciência através das cartas pastorais. E esta carta pastoral, ela é do número 28, não é? Lógico que antes disso também tem outros temas de cartas que o pastor Josué tem mandado para os PG, tá bom? Vamos lá então? Vamos tratar desses assuntos e também mostrar aqui para vocês que estamos aqui com a carta no monitor e também com a Bíblia, ok? Então vamos lá. A graça e a paz a todos. Daremos continuidade ao curso Modelo Carta Pastoral, Confissão e Paciência, com o subtítulo Como Deus utilizou a confissão. Olha que bacana. Então, vamos lá. Deus utilizou a confissão de que maneira? Lembrando que confissão é falar a mesma coisa que Deus fala, ou seja, usar a palavra de Deus em nossas orações, diálogo com o próximo e assim por diante. Então, eu pronuncio a palavra de Deus. Perfeito? Então, é falar a mesma coisa que Deus fala, tá? É falar a mesma coisa. Então, vamos ver a parte de Deus aqui. Vamos tocar a Bíblia aqui também no monitor. Vamos lá para Gênesis, ok? Gênesis, capítulo. Vamos ver aqui, se eu consigo abaixar um pouquinho aqui para vocês verem. Vamos ver. Só um segundinho, mostrou. Gênesis, capítulo 1. Vamos lá. Gênesis, capítulo 1. Versículo do 1 em diante, tá? Então tá aqui, ó. Versículo do 1 em diante. Deixa eu só baixar essa tela aqui para vocês, para que vocês possam ver melhor. Aqui, ó. Tá certo? Pronto, agora ficou melhor assim, ó. Perfeito. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser, estava coberta por um mar profundo, a escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. E Deus viu... Não, pulei o 3 aqui, ó. E então Deus disse, haja luz, e a luz começou a existir. Então, Deus não falou, é muito escuro aqui. Se ele falasse assim, permaneceria escuro. Mas Deus falou o resultado desejado. O que ele desejava? A luz, tá certo? Então ele desejou a luz e ele falou o que ele desejava. Então ele falou aquilo que queria que acontecesse. Ele desejava a luz e houve a luz, tá bom? E houve a luz. É assim que funcionou com Deus. Ele queria a luz, por isso falou a luz, para que existisse no meio das trevas. Ele proclamou a luz e recebeu a luz. Vamos agora para Hebreus. Hebreus, vão pegando aí, mano, vão anotando essas informações. É para o teu crescimento, vale a pena. Esse curso é um curso abençoado, tá bom? Hebreus capítulo 1, versículo 3. O que diz aqui? Diz assim, o Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Olha aí. E depois de ter purificado os seres humanos de seus pecados, sentou-se no céu ao direito de Deus, o Todo-Poderoso. Ele sustenta a palavra com o quê? Ele sustenta o mundo, o universo com a poderosa palavra. Olha aí o poder da palavra de Deus. Então é isso, meus amados. Ele sustenta o universo com a palavra. Está falando de quem aqui? Do próprio Senhor Jesus. Tá? Do próprio Senhor Jesus. Então anote aí, irmão. Essa referência é muito importante. Se Deus dissesse a mentira ou discordasse com uma palavra, todo o universo de repente desapareceria. Ele criou o universo pela palavra falada. Tá aqui na carta pastoral. Pela palavra falada. E há milhões de anos. Ok? Então, ele criou isso pela palavra. Tá bom, irmãos? Pela palavra, ele criou isso. Então, vamos subir um pouquinho mais aqui a carta pastoral.
Só para vocês poderem estar nos acompanhando, tá bom? Então, ele criou pela palavra falada, ok? Muito bem. Deus sempre chama as coisas à existência. Gênesis 17, nós vamos lá para Gênesis de novo, capítulo 17, do versículo 1, que diz o quê? Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu e lhe disse: eu sou todo-poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei uma aliança com você e darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou seu rosto no chão e Deus lhe disse: eu faço com esta aliança e prometo que será pai de muitas nações. Aí diz que daqui em diante seu nome será Abraão e não Abrão, pois vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. Olha que bacana, irmãos. E aí ele continua fazendo essas promessas aqui para Abraão, tá? Aí fala da aliança e assim por diante. Agora vamos para Gênesis 18, que é muito importante. Gênesis 18, ok? Versículo 10. Gênesis 18, versículo 10. Pela aliança que estou fazendo com vocês e com seus descendentes, todos os homens entre vocês serão circuncidados. Aí ele faz aquela questão da circuncisão, né? Ah, irmãos, eu fui para o 17, é o 18. Perdão, irmãos. É o 18:10. Um deles, no ano em que vem, eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Então ele faz uma promessa que de um ano Deus iria fazer aquilo que prometeu. Então, um ano depois, a palavra foi cumprida na vida de Abraão, e isso significa que ele seria pai de muitas nações. Constituíam uma confissão de fé na palavra e da profecia de Deus. E cada vez que o nome dele era falado, mais a sua fé era aumentada. Mais perto a manifestação chegava. Quanto mais eu menciono Deus, quanto mais eu menciono a palavra, mais a minha fé aumenta, mais a minha confissão com a palavra se torna realidade e se concretiza. Vocês percebem a funcionalidade na prática sobre a confissão através da fé na palavra de Deus? Por isso que o inimigo, muitas das vezes, ele cria situações para que nós venhamos murmurar, vemos reclamar, para anular a palavra da confissão, palavra de Deus, palavra viva, palavra rema, palavra logos, palavra que traz à existência o sobrenatural de Deus. Tá ok? É importante saberem disso. Então, quando estamos falando de confissão de fé sobre aquilo que Deus promete em sua palavra, se torna realidade. Sua fé nunca se elevará acima da sua confissão, tá? Primeiro você confessa, tá? Eu creio, então eu falo. Então, você confessa e aí ativa a sua fé. Dá para entender isso? Faço votos que sim. O homem pode limitar a obra de Deus na sua vida, através das palavras faladas de sua boca. Tá ok? Hebreus 4,14, o que tem lá em Hebreus 4,14? Vamos lá para Hebreus, capítulo 4 de Hebreus. Cadê Hebreus aqui? Capítulo 4, versículo 14. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Portanto, fiquemos firmes na fé. Sua confissão tem que estar firme na fé, tá bom? Então, vou repetir, o homem pode limitar a obra de Deus na sua vida através das palavras faladas de sua boca. Vamos lá para Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. Sair de Hebreus não era para ter saído, mas vamos lá. Hebreus 7, 25. E por isso ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor de vocês. O que quer dizer isso? Mantendo a confissão, tá?
em Deus, na pessoa do Senhor Jesus, porque Ele vive, tá? Ele vive e Ele intercede por nós diante de Deus a seu favor pelas nossas vidas, tá ok? Perfeito. Então, vamos continuar. Mantenha a sua confissão. Efésios 4, 29. Mantenha firme a sua confissão. Vamos lá. Efésios 4, 29. Mantenha firme a sua confissão. 4, 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. A palavra, ou as palavras que falamos, que saem da nossa boca, devem ser palavras que acrescente a fé na vida daqueles que nos ouvem. E o agravante é que muitas das vezes deixamos escapar palavras que ferem, que machucam, que causam tristeza. E essas palavras, elas vão prejudicar aquelas pessoas que nos ouvem. Precisamos ter uma vigilância com a palavra, com a confissão negativa, ok? 3 tipos de confissão, ainda aqui na carta pastoral, né? 3 tipos de confissão. Vamos ver aqui. 3 tipos de confissão, está aqui na carta pastoral, que está inserida, vamos ver aqui, que está inserida aqui, aqui é tanto monitor, irmãos. Então, vamos lá. Romanos 10, 9. Vamos abrir Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Vamos lá. Estou vendo aqui na minha Bíblia eletrônica. Romanos, capítulo... Cadê você? Me sumiu. Cadê, meus irmãos? Romanos 10, 9. 10, 9. Olha aí. 10, 9. O que diz aqui? Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, no seu coração, e crer que Deus ressuscitou, você será salvo. Se você o quê? Disser com a sua boca que Jesus é o Senhor, e no seu coração crer. Aí, a fé está associada com a confissão. Eu preciso crer para pronunciar. Ok? Então, a confissão, quando você confessa Jesus como Senhor, Ele torna-se seu Senhor. Eu confesso, Ele é meu Senhor. Tá? Então, a confissão do pecado, a confissão que Ele é o nosso Senhor, tá ok? 1 João 1,9, vamos lá? 1 João, vamos lá, 1 João 1, capítulo 1, versículo 9. Aí diz o que aqui? Se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Olha aí. Né? Então tá aí, ó. Se confessarmos, Ele vai nos... Então, eu devo confessar pecado, devo confessar Jesus como meu Senhor, tá ok? Quando você confessou que aquele pecado não significa que ele tinha sido na hora em Deus, que ele tinha sido a hora em que Deus descobriu. Não, Deus já sabia daquele pecado. Ele vê tudo, tá? Na verdade, concordar com Deus a respeito dele, o poder do perdão e da purificação é liberado. Quando eu confesso para Deus o reconhecimento da minha falha, então é liberado o poder do perdão e automaticamente é liberado também a purificação. Me torno purificado daquele pecado que mancha as minhas vestes por causa da minha confissão. Quando você confessa o pecado tem nome, tá? Você feriu alguém, tua esposa, teu marido, teus filhos, teus pais, pastor, membros, não sei. Falou mal de alguém, confesse, se arrependa, mostre que está arrependido de que ter feito, se humilhe e Deus vai te perdoar. Perfeito? Olha que legal, né? Espero que tá valendo a pena aí, gente. Deixa seus comentários, seu like, me ajuda aí nesse canal para nós alcançarmos as vidas.
liberando o poder da Escritura confessada, sendo o nosso sumo sacerdote, Jesus toma essas confissões, leva para o Pai e volta para nós como resposta. Pai, ele está me confessando como o Senhor dele. Então, quando nós confessamos a Jesus, quando nós falamos com o Senhor, com o Pai, é o que ele diz aqui, ó. Então, ele diz, Pai, eles estão me confessando como o Senhor dele. Pai, eles estão confessando aquele pecado. Pai, ou ele está confessando a palavra de cura. Então, é isso que Jesus mostra para o Pai. A humildade que nós temos quando confessamos o pecado no nome de Jesus, pedimos perdão e o perdão, ele é efetuado. Tá ok? Provérbios 18, 21, suas palavras levaram você acima das circunstâncias ou o aprisionaram. Então vamos conferir lá. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. O que diz lá? O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Bíblia. Aqui, ó, tudo que eu prego, que eu ministro, que eu faço, eu uso a Bíblia, palavra, tá? Então, o que o texto acabou de dizer? Que o que você diz pode salvar ou destruir. Provocação. Você tem dito palavras que salvam ou palavras que destroem, né? Que estão destruindo? Que tipo de palavra você tem mencionado na sua boca? Palavras proféticas. O que é palavras proféticas? Que você chama a existência o sobrenatural de Deus para que haja cura. Quando nós oramos declarando a cura, é uma palavra profética. Usamos a fé e chamamos a existência. Tá? Então, perfeito. Vamos lá? Continuando. O que você é torna o produto das palavras faladas ontem. Olha que legal. Falei ontem o quê? Falei ontem, eu sou hoje. Porque se concretizou hoje. Cuidado com o que você anda falando, porque vai se tornar amanhã. Então, olha só. Palavras. Se você falar a palavra de Deus, liberará o poder dele na sua vida. Sua boca estará de acordo com a sua palavra. O que é confissão de fé? A fé no grego é pistis. Vou repetir. A fé no grego é pistis. Por que o grego? Porque é o idioma que foi escrito o Novo Testamento. Tá? Significa confissão baseada no que ouvimos. Eu escuto, eu falo. Você escuta, você fala. Ouvir não significa receber uma palavra no ouvido físico, mas significa perceber no coração aquilo que Deus fala. Então tem muita gente usando o intelecto para querer entender as coisas divinas. O homem natural não compreende as coisas espirituais. A Bíblia se lê com o coração, se entende com o coração. É o coração que deve estar sintonizado aí, tá bom? Entendimento, quando você entende o que Deus está dizendo, ainda a fé é gerada. Aí então a fé é gerada. Quando eu entendo, a fé está sendo gerada dentro de nós. Elementos da fé: ouvir a verdade, tá? Crer na verdade. Tem aqui as referências: reconhecimento da palavra de Deus, receber a verdade, uma entrega pessoal a Deus, não somente crer, mas também receber. Não adianta eu falar que eu creio se eu não recebo. Receber a verdade, João 1,12. Uma entrega pessoal a Deus, andar na verdade, comportamento inspirado pelo novo nascimento. A fé é do Espírito. Os 5 sentidos são da carne, do corpo físico. Vou repetir? A fé é do Espírito. E os 5 sentidos da carne, os 5 sentidos são da carne. Tá ok? Então, para não ficar muito longo esse tutorial, eu acabei não lendo essas referências finais, mas espero que você tenha sido edificado. Beleza? Deixa seu like aí, por favor. Deixe seus comentários. Ajude a divulgar este tutorial. Se está edificando a sua vida, pega os outros vídeos, outros tutoriais e seja edificado através da palavra de Deus. Um beijo no teu coração, do pastor Josué Costa.